Paulo Alceu, jornalista, está concedendo uma entrevista para Acontecendo Aqui. Quero te agradecer, Paulo, por esse momento aí de você falar com o público do Acontecendo Aqui. É a primeira vez que a gente faz uma entrevista contigo. E eu queria te perguntar o seguinte, são 42 anos de jornalismo, você já viu muita coisa acontecer nesse mundo. Eu te pergunto, neste momento profissional que você se encontra, continua entusiasmado com a profissão? Jailson, primeiro obrigado por a gente ter essa oportunidade de conversar com você, conversar com os amigos do Acontecendo Aqui. E em relação aos 42 anos de profissão, claro que a gente eu passei por várias experiências importantes, experiências enriquecedoras, outras que me serviram como base para a minha profissão. E fundamentalmente esse é um momento que para mim é um momento bem singular, poderia dizer assim. Por quê? Porque com 42 anos de profissão e 63 anos de idade, eu continuo irrequieto, eu continuo com vontade de aprender mais, com vontade de avançar, e com uma vontade maior ainda de respeitar cada vez mais a importância da notícia e da informação na sua essência. Porque eu percebo que isso não está tendo o respeito devido. Eu acho que está havendo um certo desvio de rota. E a gente tem que sempre ter na profissão que a gente exerce uma dedicação quase que exclusiva ao que nós nos propomos, que é informar. Bom, a gente percebe que todo mundo hoje virou comunicador, todo mundo pega um telefone, faz filme, vídeo, entra na internet e todo mundo entra e comenta porque todo mundo entende de tudo. Qual recado você daria para o jovem estudante de jornalismo que está quase chegando nesse nosso mercado? Continue assim, continue comentando, continue fazendo a sua experiência, continue se desafiando. Isso é muito importante. Eu parto do princípio, Jailson, hoje se comenta muito, isso é fundamental, a mudança de veículo, a mudança da rota da informação. Vai acabar o impresso, o que vai mudar com a televisão? Será que as emissoras de rádio que iam sofrer um revés quando chegou a televisão lá na década de 50, elas agora vão ter uma situação mais fragilizada? Eu acredito que os meios aumentaram, os meios para que você leve a informação. Mas o mais importante, no meu entender, a grande revolução é a revolução do conteúdo. A revolução do conceito, a revolução fundamental do que você está ofertando para quem está consumindo a sua informação, a partir da credibilidade, a partir de um trabalho sério, consciencioso e, acima de tudo, a partir de um trabalho responsável. Agora, quer brincar, quer se divertir, quer informar, aí as redes sociais estão aí, elas servem para isso também. Agora, quer informar, senta, pensa e respeite, porque do outro lado vai ter alguém que vai consumir. Perfeito, eu queria aproveitar, e você falou de respeito, de seriedade, credibilidade, queria falar sobre dois momentos da tua carreira aqui em Santa Catarina. Um que foi a RBS e o outro o Grupo RIC. A tua saída do Grupo RBS foi dada como por uma interferência na gestão, na direção do Grupo RBS, porque você vinha focando muito o governador daquela época, a tua coluna se dedicando a trabalhar em cima das ações que não eram feitas e tal. Você poderia falar um pouquinho sobre aquele momento? Olha, para ser bem sincero, eu nem lembro mais direito, porque já passou tanto tempo, né, Jailson?
mas eu ouvi falar muito disso, que houve uma interferência de governo, houve uma interferência em relação ao meu trabalho e ocorreram algumas coincidências de textos que eu escrevi e a insatisfação do governador na época. Mas isso aí é uma página virada, isso aí já teve o seu momento, já ultrapassou a fronteira e deixa seguir em frente. Eu tive uma experiência muito boa na RBS. A RBS sempre foi uma empresa que eu respeitei pela oportunidade de desenvolver um trabalho profissional com capacidade de avançar, porque a RBS sempre teve esse espírito de vanguarda, esse espírito de poder conquistar mais do que ela já tinha. E a gente fazia parte desse grupo, a gente integrava esse grupo. E aquele momento foi um momento muito importante profissionalmente, até porque, a bem da verdade, eu não comecei na RBS, eu comecei na TV Difusora de Porto Alegre, na época comandada por padres capuchinhos. Hoje, se eu não me engano, a Difusora é afiliada à TV Bandeirante, lá em Porto Alegre, não tenho certeza, mas logo em seguida eu fui para a RBS lá, que na época era TV Gaúcha. E a minha base profissional foi toda ela formatada por lá, até ir para a TV Globo. Então eu tenho pela RBS uma história importante que teve um momento que aconteceu, que é um momento natural. Uma empresa contrata, uma empresa demite, um funcionário é contratado, um funcionário pede demissão, faz parte do ciclo natural do trabalho. Ok. Vamos partir para perguntar sobre a tua passagem na RIC de 11 anos. Fez um trabalho belíssimo ali. Eu acho que você cresceu bastante profissionalmente, deu a tua contribuição valiosa ali no jornalismo. E houve também um momento em que você teria focado forte também na Unimed, e acabou acontecendo no que aconteceu, gerando inclusive uma ofensa a ti por um diretor da Unimed. Como é que foi essa passagem? Isso tem alguma coisa a ver com a tua saída? Você se incomodou um pouco com isso? Poderia falar sobre isso? Ô Jailson, o importante é quando a gente trabalha com informação, a gente se deter a fatos, não se deter a pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e tem que ter muito equilíbrio em relação a isso. Porque muitas vezes o jornalismo se perde, ele tropeça nesse pequeno detalhe de, ao invés de enaltecer o fato, passar a ofender a pessoa. E eu sempre tive muito cuidado em relação a isso. Eu sempre tive o cuidado porque, graças a Deus, nessa minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de conviver com jornalistas, de conviver com profissionais competentes, presentes, atuantes e, fundamentalmente, apaixonados pela profissão. Então você tem que cuidar para não cometer esse erro, que é o erro da ofensa, que daí você perde a razão. O que acontece sempre quando eu trabalho? Eu busco a exaustão, a informação que se complemente e que possa ser divulgada. Eu evito o máximo possível misturar a informação com situações pessoais, porque isso não funciona e nunca vai funcionar. O que acontece nesse exato momento? A partir daí, você tem na bagagem da sua notícia a essência do jornalismo. Então, por mais que as pessoas tentem interferir, interceder, criar obstáculos, a notícia está acima disso. Ela está acima, inclusive, do negócio. Existe a notícia, existe o negócio. A notícia depende do negócio, eu falo no nosso ramo de comunicação, e o negócio depende da notícia. Mas deve haver ali um equilíbrio e um bom senso que é baseado na competência das pessoas para que o negócio não supere a notícia e a notícia não supere o negócio. Porque
A notícia sobrevive sem o negócio, porque ela está aí no dia a dia. O negócio não sobrevive sem a notícia. E se você tratar mal a notícia, o teu negócio começa a diminuir. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar o negócio com responsabilidade, sabendo que o principal patrimônio que o negócio tem na comunicação é a notícia. Quando você desrespeita a notícia, o seu negócio começa a ter problema. Então vamos falar sobre a sua saída da RIC. As redes sociais se encarregaram de te demitir e ela mesma de dizer que você se demitiu. Vamos lá, como é que foi? Não, eu acho que essa história de pedir demissão, de ser demitido, é o que eu falei agora há pouco na história, na ordem natural, no ciclo natural do trabalho. É óbvio que uma empresa te contrata, uma empresa te demite, você é contratado, você pede demissão, isso aí faz parte do processo. Agora, em relação à RIC, aonde eu também tive 11 anos de uma produção que eu me senti bem, aonde eu pude realizar um trabalho que eu gostei muito, aonde eu pude executar também o jornalismo, claro que com alguns reveses em alguns momentos, mas nunca deixando de fazer o trabalho que eu sempre me propus a fazer. Chega um momento na vida da gente que a gente quer mudar, que a gente quer avançar. E aí que eu coloquei para você no início do nosso bate-papo com os nossos amigos do Acontecendo Aqui. Eu sou, por natureza, irrequieto. Só que quando você está numa empresa, você já tem a sua colocação. No caso da RIC, eu ancorava junto com a Rafaela Arnes o RIC Notícias, eu tinha uma coluna no jornal Notícias do Dia, mas, de repente, eu queria um pouco mais, eu não queria mais uma coluna, eu queria, de repente, fazer editorializar determinados assuntos, eu não queria mais, além do programa no RIC Notícias, de repente, um programa de entrevista que eu tinha um programa de entrevista que chamava Vida Segue, que é um bordão que eu uso há muitos anos. Então, e era um programa que eu gostava muito, que eu não sei até hoje por que razão e de onde é que saiu essa genial ideia de terminar com o programa. Mas, de repente, tem pessoas com a capacidade e a visão de televisão que a gente não tem pela execução, a gente é executor. Essas pessoas, de repente, têm uma visão muito mais transformadora. E eu lamentei por perder esse programa. Então, de repente, você chega num determinado momento que você quer realizar, que você quer avançar, só que daí existe, por natureza, uma acomodação. Não, está bem aqui, não, o programa está dando certo, não, aqui no comentário, continua aqui. E eu queria, por natureza, mudar. Então, eu cheguei e percebi, eu acho que é o momento de sair e buscar uma linguagem nova, me desafiar, me despertar para o novo. E fechou o ciclo, a conversa saudável, tranquila, foi mantida e a partir dali a demissão foi concretizada. Pedi para sair do jornal sentindo falta da televisão, porque eu gosto de televisão, não é que eu desmereça o jornal, mas eu tenho, como você falou aí, eu tenho 42 anos de televisão e eu tenho 18 anos de jornal. Então a televisão está na minha essência do meu trabalho. Então eu senti um pouco, mas como tinha uma determinação, se é para sair de um veículo, tem que sair do grupo, então daí eu me propus a sair do grupo, lamentando em parte isso aí, mas de uma forma muito adulta e muito séria, reconhecendo tanto um lado como o outro. Eu me dediquei ao grupo, o grupo se dedicou, e o momento era esse, e a gente se desligou de um ciclo que foi embora. Quem sabe se abre um novo. Você deu um furo da venda do Grupo RBS, tua fonte realmente era muito quente. E todo mundo especula a vinda
do Boni. O que você tem de concreto sobre isso? Já tem piada sobre isso, né? Essa história do furo da RBS, que é o que nós buscamos, né, Jailson? A gente sempre busca, o jornalismo é isso, ele é palpitante, porque a notícia está aí, ela está sempre bulindo, ela sempre está próxima da gente. E esse furo da RBS, eu ouvi um ano e meio atrás, eu estava almoçando com o Paulo Henrique Amorim, ele, a esposa dele, aqui no ponto G, em Santo Antônio de Lisboa. E num determinado momento na conversa ele disse: a RBS vai ser vendida. Eu não acreditei. Cheguei, olha, a RBS vai ser vendida. A RBS vai ser vendida. Observa isso, acompanha isso para tu veres. Eu, na verdade, vou ser bem sincero, eu desconsiderei. Não tem fundamento. Com o tempo as coisas foram acontecendo aqui. Com o tempo as coisas foram acontecendo. O nome é muito bom, né? Acontecendo aqui. Veio da tua cabeça, né? Eu lembro quando tu começou a bolar isso. Olha, 2003. Eu lembro o teu entusiasmo, a tua vontade, a tua dedicação. Pô, parabéns, hein? Olha só a dimensão que tomou um sonho teu na realidade de hoje, né? Compartilho com todos esse resultado, inclusive com você. Não, bonito, Jailson, bonito. Já aproveitei até para registrar o que eu presenciei na época, quando você comentava eu vou abrir um site, vou fazer isso. Cheguei, pô, ele é maluco, cara, será que vai dar certo isso? Deu, ó, e está crescendo, e cada vez maior. Pavimentamos uma avenida que outros já estão surfando nela, né? Eu acho que já está numa rodovia, né? Triplicada, né? Vamos voltar ao Boni. O Boni veio... Então, eu não faço nem ideia, mas em todo caso, mas em relação a esse furo, depois eu fui buscando as informações até a confirmação. Foi quando eu dei a notícia acreditando e com a certeza de que realmente a RBS estava sendo vendida. E quando a RBS colocou o desmentido, eu fiquei com mais convicção ainda que ela ia ser vendida. Porque eu trabalhei naquela empresa, eu sei como é que ela reage no momento em que ela é aviltada. E ela não foi. Era verdade a venda. Só que não era o momento de dizer, até porque tem várias implicações, inclusive implicações de bolsa de valores, tem implicações ali que podem criar uma série de problemas. Mas eu sou jornalista, a informação estava na mão e eu não me furtei a dar essa informação, e a informação foi dada naquele momento. Só o que eu lamentei na época é o seguinte: quando um colega meu tem uma informação e ele coloca essa informação, a primeira reação que eu tenho, eu vou ficar indignado que a informação eu não tinha, e ele teve na minha frente, mas indignado comigo, que não fui atento o suficiente de lá obtê-la. Agora, eu vibro pelo meu colega, eu fico feliz pelo meu colega, ele conseguiu, ele foi lá. Eu fiquei surpreso que, claro que não todo mundo, alguns colegas tiveram uma reação de que, parece que eu cometi um pecado capital, sabe? Começaram a me atropelar, e até pessoas que eu considerava pessoas inteligentes, que eu considerava pessoas até bem informadas. E eu acho que aquele sentimento lá sei eu do que, eu me surpreendi com isso, e fiquei muito emocionado, muito agradecido, e muito feliz quando se confirmou um mês depois a venda, e olha, uma infinidade de pessoas, de colegas, de pessoas que eu nem conheço, de pessoas, aquela velha história do amigo do Facebook, as pessoas se manifestando e exigindo que a autoria da notícia partiu no dia 5 de fevereiro, numa sexta-feira, véspera de carnaval, no Twitter com o Paulo Alceu. E aquilo me deixou, olha, eu vou até confidenciar para ti, teve algumas histórias que eu li ali, até engasguei que
Eu para chorar, daí eu fiquei feliz. Tudo merecido, Paulo. Não, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz porque eu vi a importância da notícia, eu vi a importância que tem a gente dar uma notícia com embasamento e com seriedade, e vi que as pessoas, quando recebem essa notícia, elas defendem a notícia. E isso para mim foi emocionante. E sobre o Boni, eu tenho uma notícia para te dar, que realmente pode se caracterizar como um novo furo. Eu não sei. Agora, o seguinte, eu estava conversando até por telefone com o editor de economia do site da Veja, o Luiz Lima, que me ligou, até para saber algumas coisas aqui sobre os movimentos de comunicação em Santa Catarina. E naquele momento em que ele me ligou, ele recebeu um telefonema do Boni, que ele já estava procurando. E daí ele interrompeu a ligação comigo, falou com o Boni e voltou a me ligar. Eu disse, claro que daí eu fiquei interessado, né? Eu disse, o que o Boni te falou? Daí ele disse, olha, Paulo, senhor, ele me falou que por enquanto ele está palpitando. Eu achei, como assim palpitando? Ele falou, palpitando. Ou seja, o Lírio Parisotto é amigo dele, ele tem uma boa relação com os atuais proprietários aqui da rede. Então, ele está palpitando, ele está dando ideias, ele está, na verdade, brindando os novos donos com toda a experiência dele, que é a televisão brasileira de hoje. A televisão brasileira de hoje partiu de um trabalho do Boni e do Walter Clark, e ele deu essa continuidade. Nós todos, eu da geração, eu trabalhei na época em que o Boni era o comandante da Globo, nós somos de uma geração que fomos moldados na cabeça desse gênio. Ele é um gênio, ele é um homem apaixonado por televisão. Seria maravilhoso que ele viesse. Agora, eu vou palpitar. Eu acho que ele vai ser uma espécie de consultor, porque ele é muito amigo dos atuais acionistas, é muito amigo do Lírio, a não ser que o Lírio consiga convencê-lo o suficiente para trazê-lo, né? Mas eu acho que ele vai ficar mais naquela história de aparecer aqui de 3 em 3 meses, olhar, lançar ideias, isso, exatamente, corrigir rumos, determinar algumas programações. Eu acredito que possa vir a ser isso. Agora não sei, realmente não sei. Quinta-feira, agora da semana que vem, ele se reúne com os acionistas e ali eles vão conversar e vão traçar o que pode vir a acontecer. Pelo menos foi essa a informação que eu recebi desse colega nosso lá da Veja. Paulinho, para encerrar, a pergunta que eu vou te fazer certamente é a que todo mundo do mercado de comunicação está se fazendo. Qual é o seu futuro? Você vem para essa rede de comunicação com o Boni ou sem o Boni? Não sei. Jailson, é o seguinte, eu sou um profissional, eu tomei uma decisão, eu estou no mercado. Eu estou no mercado, inclusive, para ouvir novas propostas, inclusive para conversar com a própria empresa onde eu trabalhei. Eu fechei um ciclo, eu estou reabrindo outro. E abrindo um outro ciclo, eu estou me propondo a conversar, é óbvio que se vier um convite, e esse convite se encaixar nas minhas, digamos, ambições profissionais e sonhos profissionais, daí é natural que isso vai fluir com maior facilidade. Agora, na verdade, nesse momento, eu estou, digamos, curtindo o desemprego. Até um amigo meu no Rio de Janeiro, isso aí, só para um parênteses aí, eu não sei se dá para usar esse termo, mas eu vou usar, se não der, tu faz aquele pip, tá? Um amigo meu no Rio de Janeiro me ligou e disse, mas o que aconteceu contigo? Tu resolveste pedir demissão, por quê? Não sei o quê. Eu cheguei, não, fechou um ciclo, estou abrindo um novo, blá, blá, blá. Ele disse, não queres voltar para o Rio? Ai, meu Deus, é um pouco difícil, né? 21 para 22 anos de Florianópolis, de Santa Catarina,
que é maravilhoso, tirando a mobilidade urbana. Tá? Depois, tirando a mobilidade urbana, que isso é o grande desafio dos novos comandantes da cidade, ou de quem for comandar a cidade ou continuar comandando. Isso é um grande desafio. Esse é um outro problema que a gente conversa futuramente. Daí esse meu amigo chegou e disse, pô, lembra da Eugênia? Eugênia é uma amiga minha, melhor, foi colega nossa na TV Globo, e toda aquela geração que eu trabalhei hoje está ocupando cargos de direção e coisa. Eu disse, porra, conheço a Eugênia, adoro a Eugênia é maravilhosa e coisa. Eu vou bater um papo com a Eugênia para ver se tu não quer vir para cá, para Globo News. Cheguei, opa, Globo News é maravilhoso. Cheguei, pô, pedi demissão 2 dias atrás, já surge um convite desse. Mas claro que dentro de um carinho de amigo, uma sondagem de um amigo, nada dentro de uma linha fechada profissional e coisa. Ele não conseguiu falar com a Eugênia rapidamente, porque foi exatamente no dia do coercitivo lá, do Lula. Então ela estava lá na Globo News maluca, né, com toda hora ao vivo e correndo para um lado e para o outro. Mas umas 3 horas depois ele me ligou. Disse, Paulo, eu conversei com a Eugênia. Ela ficou felicíssima. Ela ficou alegre, ela te adora, pô, relembrou tempos da gente lá na Globo e trouxe babá, e perguntou até da viabilidade de tu vires e coisa, mas daí surgiu o efeito Tiffany's. Efeito Tiffany's. Ele chegou, o efeito Tiffany's. Ela é aquela velha história que tu passa na frente da vitrine da Tiffany's, lá na Quinta Avenida, vê aquelas joias lindas, maravilhosas, fica encantado, louco para comprar, mas não tem dinheiro. Então só fica olhando. O efeito Tiffany's, por quê? Porque ela, nesse momento, está reduzindo o quadro, tem cortes, o país está em crise, eles estão fazendo um novo modelo, eles estão mexendo, então não é o momento de contratar. Daí esse meu amigo disse assim, vem cá, aí eu vou usar uma expressão, depois tu vê se pode botar ou não. Ele chegou, vem cá, tu com 63 anos de idade, pede demissão, onde é que tu comprou os teus culhões? Eu quero também. Eu cheguei, não, na verdade não foi nada de rompante, foi muito bem maturado e foi um momento, eu não me preocupei se tinha crise, olha só, falando em crise, olha só, Lírio Parisotto e Carlos Sanches e os investidores compraram a maior rede de televisão de Santa Catarina. Nós estamos em crise. Eles vieram aqui, compraram. E vão injetar dinheiro, segundo eles. E disseram durante a palestra em que fizeram para os funcionários, disseram que tem espírito de liderança e isso eles vão manter e vão investir porque eles querem mais do que eles compraram. Ou seja, eles deram uma injeção de ânimo para os funcionários e para o mercado. Eu acho que toda mudança, Jailson, toda mudança ela é benéfica, ela é importante, ela é estimulante. Nós estávamos aqui com um processo já definido e acomodado. A RBS a primeira, Grupo RIC e SBT brigando, um dia um é o segundo, outro é o terceiro, o outro é não sei o quê, babá, e a Bandeirante lá no cantinho dela, silenciosa, mas fazendo o trabalho dela com dignidade. Pô, mas estava tudo acomodado, agora já, peraí, o que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer? Aonde é que eles vão entrar? O que eles vão investir? Um momento de, além de expectativa, de ebulição, exigindo de ti uma visão, exigindo de ti um trabalho, exigindo de ti atuação. Ok, Paulo, te agradeço esse tempo. Agora vamos encerrar com uma mensagem tua de 15 segundos para o público da acontecendo aqui. 15 segundos é ótimo. Não, eu quando tu falaste no início da entrevista, Paulo, no final gostaria que tu desse uma mensagem. Eu lembrei de um livro, uma passagem de um livro que eu li, um livro do Nelson Mandela, que ele fala quem é que não passou já por uma mudança, ou quem é que já não enfrentou uma mudança. E em certo momento parou de usar uma determinada roupa, parou de frequentar determinados lugares, parou de repente, de conviver com certos amigos. Isso faz parte do ciclo da vida.
O ciclo da vida é esse, a gente muda, a gente avança, mas sempre mantendo a essência. E aí vem a mensagem. Quando você tiver um obstáculo na sua frente, enfrente, porque lá adiante você vai perceber que aquele obstáculo, que naquele momento lhe criou problemas, isso está no livro do Mandela, ele se tornou bem pequeno, não porque o obstáculo diminuiu, mas porque você cresceu. Então mude, avance, se desafie. É isso que eu estou fazendo comigo. Eu desejo sorte para você. Obrigado. Um grande abraço, felicidades para você. Para você também, Jailson. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E a vocês, um grande abraço para vocês.